E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber conteúdo aqui de programação, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos criar alguns exemplos, com a estrutura de repetição for, que vimos a teoria na aula passada. E nessa aula vamos ver aqui então criar alguns exemplos, para de fato entender como é que funciona essa estrutura. Então, vou abrir aqui a pasta do nosso curso. Estamos na nossa aula 23, Aula 23. Exemplo com a estrutura de repetição for. Então, aqui eu vou abrir com o VS Code, porque vamos criar código aqui agora. Então, vou criar aqui o meu script.js. Então, nesse primeiro exemplo, vamos começar bem básico, para que a gente vá evoluindo aqui ao decorrer da aula. Então, vamos começar igual as outras estruturas, Vamos criar um contador, já que é um laço de repetição, vai repetir uma coisa determinado número de vezes. Então, vamos criar um contador que vai de 1 até 10, Quero repetir isso 10 vezes. Então, muito simples. Eu não preciso criar contador, Então, for. Repara aqui, se eu colocar for aqui, e vir nessa segunda opção, ele já meio que monta uma sintaxe pra gente, Com alguns detalhes assim meio estranhos, que pode ficar meio complicado à primeira vista, mas não vamos focar nisso agora, Então, eu vou escrever aqui, for, abrir e fechar o bloco de chaves. Então, para o quê? Para o meu contador, Vou declarar meu contador aqui mesmo dentro da estrutura, começando com 1. Enquanto esse contador for menor ou igual a 10, ele vai andar de 1 em 1. Simples assim. E aqui eu vou escrever o meu console.log, eu vou escrever quem? O meu contador aqui, correto? Que ele está começando com 1. Então esse loop vai acontecer quando ele for menor ou igual a 10. E aí ele vai acrescentando de 1 em 1 até chegar a 10, Se eu executar esse código, percebemos que agora eu tenho um contador que vai de 1 até 10. Perceba que eu repeti o bloco de código 10 vezes, E eu simplesmente mandei ele contar 10 vezes, certo? Então, viu como é muito mais simples do que as outras estruturas, Onde a gente teve ele que criar uma variável contadora fora da estrutura, dentro da estrutura falar que a variável vai receber ela mesma mais 1, Então, na maioria dos casos, vamos dar preferência aqui ao for quando temos um limite estabelecido, Lembrando que o for, ele precisa de um limite estabelecido aqui, beleza? Então, há uma das maiores diferenças entre as estruturas, A estrutura while e do while, elas podem ou não ter um limite, correto? Então, a estrutura for, ela precisa de um limite, beleza? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, vamos criar um outro exemplo aqui agora. Vamos criar um outro exemplo, para a gente entender melhor, Então, vamos criar agora aqui uma tabuada. Certo? Vamos criar uma tabuada. A tabuada geralmente é o quê? Eu quero uma tabuada de algum número. Então, eu vou pedir para o usuário inserir esse número e aí o meu algoritmo vai calcular essa tabuada para mim, correto? Então, vamos colocar aqui, tabuada.javascript. E aí, vamos pedir para o usuário inserir esses valores, E vamos utilizar aqui do readline sync. Então, se você não conhece o que é isso, É uma biblioteca lá do NPM, do JavaScript, que faz com que conseguimos receber dados através do terminal aqui com JavaScript, beleza? Então, se você não sabe o que é isso, volta na aula 8 a aula 9, se não me engano, desse curso, que lá eu explico direitinho como funciona isso aqui, beleza? Caso você não saiba. Caso você já tenha uma noção, já saiba JavaScript, de alguma forma, você pode conseguir entender aqui. Então, npm id install, readline sync. Readline, insert. Readline sync. Readline. Então, dá um enter aqui, Então, ele já baixou lá do NPM, do gerenciador de pacotes aqui, o readline sync. Então, seguindo a documentação, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de readline. E essa variável vai receber um require do meu readline sync. Então, agora essa readline tem tudo que o meu readline sync pode oferecer, Uma dessas coisas é o quê? Eu vou pedir aqui, vou criar uma variável número e vou pedir para o usuário informar um número, Então, readline.questionInt, Vou pedir para ele informar um número inteiro. E esse número aqui, vou falar o seguinte, número. Só fala assim pro usuário, número. Ou insira um número, pronto, insira um número. E aí o usuário vai inserir esse número, certo? E ele vai ser armazenado aqui na minha variável número.
Então eu quero pegar a tabuada de multiplicação desse número, correto? Então ele vai ser o número 5, então eu quero que ele coloque para mim 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20 e por aí vai, né? Então vamos fazer isso. Enquanto o meu contador, certo? Eu vou precisar de um contador, porque ele vai contar de 1 até 10, né? Começando com 1, certo? O contador vai começar com 1. Ele vai acontecer enquanto ele for menor ou igual a 10. E ele vai andar de 1 em 1, correto? Então, tá aqui minha estrutura. Então, eu preciso criar uma tabuada. Então, basicamente, eu vou ter que pegar o número que o usuário informou aqui e multiplicando pelo meu contador, certo? Só que, na verdade, é o seguinte, né? Eu quero que ele insira o número uma vez, né? Quero que ele insira o número uma vez e aí, com esse número, eu vou criar a tabuada. Então, perceba uma coisa. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui. Pode ser aqui dentro mesmo, tipo var, que eu vou chamar de tabuada. Essa variável tabuada vai receber quem? O meu número, que foi informado ali em cima, multiplicado pelo contador, correto? E aí, daqui a pouco a gente compila esse código para entender. Então, nessa variável tabuada vai ser armazenado o valor multiplicado, né, do contador com aquele número. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou escrever para o usuário o seguinte, ó. Utilizando aqui o template string para ficar mais fácil, né? Vou colocar aqui, ó. Número que o usuário informou, né? Multiplicado pelo contador, certo? É igual a minha variável tabuada. Porque o que está acontecendo aqui, ó? Vamos interpretar esse código. Digamos que o usuário inseriu o número 5. Então, beleza, inseriu o número 5, meu contador começa com 1, enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai andar de 1 em 1. Então, minha variável tabuada vai receber o 5 multiplicado por 1, certo? O contador nesse ponto vale 1. Ele vai escrever 5 vezes 1, 5. Opa! Agora o C recebeu mais 1, né? Passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim, então ele continua no laço. Aqui a minha variável tabuada vai receber 5 multiplicado por 2. 10, então ele vai imprimir 10. Opa! C recebeu mais 1, passa a valer 3. 3 é menor ou igual a 10? Sim, continua no laço. Minha variável tabuada vai receber mais um cálculo, vai armazenar aqui e vai imprimir para o usuário. Opa, C recebeu C mais 1, passa a valer 4. 4 é menor ou igual a 10? Sim, vai fazer o mesmo processo. Até chegar ao 10. Tendo feito isso, vamos executar o código, ó. E, opa, erro de sintaxe. End of inputs. Erro de sintaxe. Ah, sim, né? Eu não posso executar isso aqui com o meu Node.exec, né? Que é a extensão aqui do VS Code. Porque isso aqui não é JavaScript puro, né? É uma biblioteca que foi implementada, então eu tenho que inserir direto no terminal. Então aqui, ó, vou colocar Node, e o nome do documento é tabuada. Então, olha lá, insira um número 5. Então, olha lá, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, com aquele contador, eu fiz uma tabuada, né? Eu multipliquei pelo número que o usuário informou. Beleza, gente? Então, tá aqui nosso exemplo, um exemplo, né? De como se utilizaria uma estrutura for. E aí, tá, existe um outro exemplo, bora criar mais um exemplo aqui, só que esse é um pouquinho mais complexo, né? Vamos já estamos aqui num ponto bem avançado do curso, né? Então a gente já consegue ter noção do que vai acontecer, do que está acontecendo, né? Com os códigos. Então agora eu vou criar aqui, ó, um algoritmo de senha, né? Então, .js. Com certeza, você sabe como funciona a inserção de uma senha, né? Geralmente é o quê? Você tem 3 tentativas para inserir uma senha. E aí, se, por exemplo, se você inserir errado, né, 3 vezes, o seu usuário é bloqueado, correto? Então, como é que eu poderia fazer isso? Ó? Então, eu vou pedir para o usuário a mesma coisa. Vou criar a variável readline, que vai receber um require do meu readline sync, certo? E aí eu vou pedir aqui, ó, para o usuário var senha, informar uma senha. Então, readline, uma senha que vai ser uma senha... Vai ser um número, botar um question int, vai ser um número. Insira a senha. E aqui ele vai inserir a senha, certo? E vai armazenar na variável senha. Então, o que vai acontecer? O usuário ele vai ter a chance de inserir essa senha 3 vezes. Então, perceba que eu tenho várias maneiras de fazer esse algoritmo. Né? Eu tenho várias maneiras de fazer esse algoritmo.
uma delas, por exemplo, seria... Bom, eu já vou colocar para ele inserir aqui a senha dentro de um laço de repetição, né? Por quê? Porque ele já vai inserir 3 vezes, então eu sei que tem um limite, certo? Então vou utilizar a estrutura for aqui, que é a mais básica de usar, né? Como a gente já viu. Então, ó, vou criar a variável aqui dentro, vou criar minha variável contadora, que vai começar com 1, certo? Vai começar com 1, ela vai acontecer enquanto for menor ou igual a 3, certo? Porque 1, 2, 3 tentativas, e ela vai andar de 1 em 1, correto? Então nesse ponto aqui, ó, eu já estou pedindo para ele inserir a senha 3 vezes, independente do que aconteça. Então vamos executar esse código. Agora é node senha, né? Então, ó, 1, 2, 3. Estou inserindo a senha, certo? Então, vamos criar nossas condições aqui. Já vimos das estruturas condicionais, não vimos? Então, pera aí. Se, digamos que a senha aqui, ó, vou criar uma variável de senha correta para armazenar essa senha, né? A senha correta vai ser 1, 2, 3, né? A senha super segura aí. Então, se a senha que o usuário informar aqui for igual à minha senha correta, que é essa aqui, então é porque a senha está correta, né? Ele foi autenticado. Então vou colocar aqui, ó. Vou escrever no console usuário autenticado. Beleza? Ah, mas aí o que pode acontecer ainda? E se ele... e se a senha for diferente do que ele informou aqui? Né? Se for diferente, então tem que informar para o usuário que a senha está incorreta, né? Então eu vou dizer aqui, ó, else if, né? Se não, se a senha que inserir for diferente, né? Opa, diferente da senha correta, senhora correta que tá aqui, né? Senha. Então, vou pedir pro usuário aqui, ó, console.log. Vou imprimir aqui para ele. Senha incorreta. Tente novamente. E aí, beleza. Bora ver o que a gente tem até aqui, né? Então, vamos executar. Insira a senha. Então, se eu errar a senha aqui, ó. Opa. Ah, eu botei aqui, tá errado, né? Ó, senha correta. Faltou o C. Então, vamos executar. Vou botar aqui. Opa, senha incorreta, tente novamente. Senha incorreta, tente novamente. Senha incorreta, tente novamente, né? Ele falou porque errei 3 vezes e ele escreveu ali o que eu mandei ele fazer 3 vezes. Só que pensa o seguinte, e se eu acertar a senha? Bora ver o que acontece. 1, 2, 3. Opa, usuário autenticado, mas insira a senha do mesmo jeito? É porque esse laço vai ocorrer 3 vezes, né? Só que nesse ponto, ó, eu quero que esse laço pare. Então eu vou fazer aqui, ó, um break. Eu quero que esse laço ele pare bem aqui. Então, se ele acertar a senha e deu o usuário autenticado, então ele foi logado, né? Então não precisa continuar o loop. Pode encerrar ele bem aqui mesmo, break, né? Então, vou parar ele. Então, se eu executar isso aqui, ó, 1, 2, 3. Opa, usuário autenticado e ele fechou. Beleza? Então, vamos continuar, vamos prosseguir com o raciocínio. Tá, beleza, ele tá mandando a senha incorreta aqui, mas eu preciso que, se ele inserir a senha incorreta 3 vezes, eu preciso que ele bloqueie o usuário, né? Então eu vou criar uma outra condicional aqui, ó. Se a senha for incorreta, né? Se a senha for diferente da senha correta, ou seja, se ela for errada, e vou colocar aqui também, ó, e o meu contador for igual a 3, né? Por quê? Porque quando ele chegar a 3 aqui... Opa, 2 iguais. Porque quando ele chegar a 3 aqui, então eu quero que ele pare, né? Então, ó, perceba que o E é um e o outro. Então, se a senha estiver errada e o meu contador estiver na terceira vez, então, ó, eu vou dizer para ele o seguinte. Usuário bloqueado. Usuário bloqueado. Contate o ADM. Então, vamos ver se funcionou? Bora ver se a lógica deu certo. Então, se eu inserir a senha aqui errada, ó, inserir a senha correta, né? 1, 2, 3, beleza. Então, vou inserir a senha agora incorreta. Senha incorreta. Senha incorreta. Opa, senha incorreta, tente novamente. Alguma coisa ele não pegou, pera aí, vamos ver. Então, se a senha for diferente da senha correta, senha incorreta, tente novamente.
se a senha for diferente da correta e o contador for igual a 3, e o contador for maior ou igual a 3, ah, já sei. Ao invés de eu encadear mais um else if aqui, eu vou criar um outro if. Beleza? Eu vou criar uma outra estrutura if aqui dentro. Porque talvez ele esteja dando conflito aqui, né, por esse encadeamento. Então, vou colocar até aqui. Se o contador for igual a 3. Então, opa, CLS, se eu executar esse código. 1, 2, 3. É o 0 autenticado. Beleza. Se eu executar de novo. 1, 2, 3. Opa. Senha incorreta, tente novamente. Só que ele apareceu usuário bloqueado, né? Então, aqui, ó, eu vou dizer o seguinte. Se a senha for diferente da correta e o meu contador for menor que 3, né? Porque quando chega a 3, aí ele bloqueia. Então aí ele para. Vamos ver se funcionou. Opa, usuário autenticado, beleza. Deixa eu botar aqui, 1, 2, 3. Opa, usuário bloqueado, contate o ADM. Beleza, gente? Então, perceba aqui, ó, que a lógica que a gente vai construindo é ao longo do processo, né? Você vê que você vai testando, você vai vendo que vai dando erro e você vai adaptando. Então, perceba que esse código agora, ele tá fazendo a senha. Vamos testar ele todinho pra ter certeza. Então, se eu inserir a senha correta de primeira, a gente já viu que funciona, né? Vou inserir de segunda vez. 1, 2, 3. Então, usuário autenticado. Vou inserir a senha correta de terceira vez. Então, 1, 2, 3. Opa, usuário autenticado. Se eu inserir de primeira, 1, 2, 3, aí pronto, ele sabe que funciona. Beleza? Então perceba que ao longo do processo a gente vai tendo ideias, né? E isso aqui pode parecer complexo no início, porém quanto você mais pratica, mais você aprende, mais você entende, né? Então todo esse curso, né, esse material que está sendo desenvolvido vai estar disponível para vocês no link lá no GitHub, tá? Que vai estar aqui na descrição. Você confere lá, certinho, que vai ter exercício para você praticar também, caso você queira, né? Que eu recomendo. Você não tem como aprender isso aqui se você não praticar. E é isso, galera. Beleza? Então vimos aqui o nosso laço de repetição for. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal também para receber conteúdo de programação aqui, né? E caso tenha ficado alguma dúvida também, ou tenha algo a acrescentar, deixa um comentário aqui, beleza? Para que assim a gente possa compartilhar conhecimento. Então, nos vemos na nossa próxima aula.